Não tem. Receita Federal, quem manda nessa preparação é o direção. É quem manda chover, é quem manda fazer sol, tá? Estejam claros e certos disso. Vem para a melhor preparação da Receita Federal que tem no Brasil. É indiscutível. Isso aí é indiscutível. Não tem. Receita Federal, quem manda nessa preparação é o direção. É quem manda chover, é quem manda fazer sol, tá? Estejam claros e certos disso. Vem para a melhor preparação da Receita Federal que tem no Brasil. É indiscutível. Isso aí é indiscutível. Não tem. Receita Federal, quem manda nessa preparação é o direção. É quem manda chover, é quem manda fazer sol, tá? Estejam claros e certos disso. Vem para a melhor preparação da Receita Federal que tem no Brasil. É indiscutível. Isso aí é indiscutível. Não tem. Receita Federal, quem manda nessa preparação é o direção. É quem manda chover, é quem manda fazer sol, tá? Estejam claros e certos disso. Vem para a melhor preparação da Receita Federal que tem no Brasil. É indiscutível. Isso aí é indiscutível. Não tem. Receita Federal, quem manda nessa preparação é o direção. É quem manda chover, é quem manda fazer sol, tá? Estejam claros e certos disso. Vem para a melhor preparação da Receita Federal que tem no Brasil. É indiscutível. Isso aí é indiscutível. Não tem. Receita Federal, quem manda nessa preparação é o direção. É quem manda chover, é quem manda fazer sol, tá? Estejam claros e certos disso. Vem para a melhor preparação da Receita Federal que tem no Brasil. É indiscutível. Isso aí é indiscutível.
Não tem. Receita Federal, quem manda nessa preparação é o direção. É quem manda chover, é quem manda fazer sol, tá? Estejam claros e certos disso. Vem para a melhor preparação da Receita Federal que tem no Brasil. É indiscutível. Isso aí é indiscutível. Não tem. Receita Federal, quem manda nessa preparação é o direção. É quem manda chover, é quem manda fazer sol, tá? Estejam claros e certos disso. Vem para a melhor preparação da Receita Federal que tem no Brasil. É indiscutível. Isso aí é indiscutível. Não tem. Receita Federal, quem manda nessa preparação é o direção. É quem manda chover, é quem manda fazer sol, tá? Estejam claros e certos disso. Vem para a melhor preparação da Receita Federal que tem no Brasil. É indiscutível. Isso aí é indiscutível. Não tem. Receita Federal, quem manda nessa preparação é o direção. É quem manda chover, é quem manda fazer sol, tá? Estejam claros e certos disso. Vem para a melhor preparação da Receita Federal que tem no Brasil. É indiscutível. Isso aí é indiscutível. Não tem. Receita Federal, quem manda nessa preparação é o direção. É quem manda chover, é quem manda fazer sol, tá? Estejam claros e certos disso. Vem para a melhor preparação da Receita Federal que tem no Brasil. É indiscutível. Isso aí é indiscutível. Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Aqui dando sequência a essa live depois dessa notícia bombástica. Eu acho que não é tão bombástica assim, porque não sei se foi surpresa para vocês, mas assim, acho que nos bastidores a gente meio que já esperava que essa prova da Receita fosse realizada pela FGV, né? E aí agora, como que se preparar, né, gente? Como que a gente pode fazer aí para se preparar para este concurso, tendo em vista, então, a banca FGV,
tá? Então aqui já deixa o seu like nessa transmissão, se inscreve se ainda não é inscrito e ativa as notificações para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos em primeira mão, tá? De agora em diante, muitas notícias bombásticas aí, agora o que teremos muito possivelmente muito em breve é a publicação do edital e a gente vai trazer realmente aqui para vocês em primeira mão todo o conteúdo do edital, fazer uma análise realmente detalhada do edital e como que vocês podem se preparar para esse concurso, tendo em vista ali o conteúdo programático, tendo em vista a disposição das disciplinas, tendo em vista, né, aquela distribuição de questões por disciplina, como que vocês podem utilizar todas essas informações para montar o ciclo de estudos de vocês de forma mais otimizada possível, tá? E eficiente, tendo em vista o prazo, que muito possivelmente será um prazo curto até a data da prova. Muito obrigada, Arlete. Isso aí, gente. Boa noite, Arlete, Beatriz, Larissa Taide, professora Larissa Taide, tá? Um prazer, a gente estar apresentando aqui essa live, então, hoje para vocês, tá? Então, como que a gente pode se preparar, então, para a banca FGV, tá? Que realizará este concurso? De fato, a banca FGV tem os seus, né, os seus detalhes, tem as suas preferências, tanto em termos de conteúdo, quanto em termos, assim, de formas de cobrança, realmente, além, né, de ser o formato das questões diferentes, realmente, do que a gente teria no CESP, que é uma banca que, historicamente, realiza concursos grandes, tá? O último concurso da Receita foi realizado pela extinta ESAF, né? Inclusive, o meu concurso da CGU, em 2012, foi realizada pela banca ESAF, tá? Se assemelha um pouco, talvez, ali na questão do formato das questões de múltipla escolha, a ABCDE. Eu acredito também que a FGV ela beberá um pouco ali da fonte, né, da ESAF, terá essa colaboração da ESAF na elaboração das questões. Então, é interessante, se você me perguntar hoje, né, nós estamos em 2022, se me perguntar, Lívia, é interessante eu dar uma olhada lá na última prova, nas últimas provas da Receita elaboradas pela ESAF, eu diria que sim, são questões, né, independentes ali também da banca que está elaborando aquelas questões, são questões que versam sobre um determinado conteúdo. Obviamente, a gente já tem quase ali 10 anos, né, desde o último concurso, é um edital que vem recheado de legislações, muito possivelmente legislações que já passaram e ao longo desses 8 anos por diversas alterações textuais, tá? Então, é importante você olhar ali para você ter uma ideia de como que era, né? Mas a gente já tem hoje bastante informações, bastante questões, principalmente recentes, aí da banca FGV, tá? De concursos de altíssimo nível, inclusive da área fiscal, que eu vou mencionar aqui para vocês, por exemplo, o edital que está publicado da Cefa Minas Gerais, na Secretaria de Fazenda de Minas Gerais. Então, é muito importante que vocês já deem uma olhada naquele edital. Fica aí tarefa para casa depois da live de hoje, tá? Dá uma olhada realmente ali no edital da Cefa Minas Gerais. Muito possivelmente você só terá o edital como para se basear até a data da sua prova, se a gente considera aí data da prova da Receita Federal, a primeira fase ali objetiva acontecendo entre 10 e 11 de dezembro, e a prova da Cefa Minas Gerais está prevista para 8 de janeiro, né? Então, muito possivelmente, você só teria realmente o edital para se basear nesse primeiro momento, nesses diazinhos que antecedem aí a publicação do edital. A Mônica falou ali que ela prefere a FGV, a CESP. Então, gente, o que vocês preferem aí? FGV, CESP, qual que é a preferência de vocês? Questões no formato certo e errado, que anula uma resposta correta no caso de erro, ou a típica questão aí, múltipla escolha, ABCDE, que é o formato da banca FGV. O que vocês preferem aí, tá? Mas, assim, tendo realmente a banca FGV como a banca realizadora desse concurso, agora, né, é deixar realmente essas questões, assim, de preferências um pouco de lado. A gente comentou aqui na live anterior, que eu participei com o professor Igor Sintra, da questão da gente tentar realmente buscar trabalhar com aquilo que a gente tem, tá? E se a informação, se o dado a FGV realizará o concurso da Receita,
não tem por que realmente ficar muito elucubrando, discutindo. Poxa, eu preferia questões do tipo certo e errado. Olha lá, Arlete, CESP, né? Certo e errado, FGV, é realmente encarar realmente a situação que a gente tem, o cenário que a gente tem, inclusive, né, o tempo que a gente tem de preparação até a data da prova e trabalhar com o que a gente tem. Né, de dados, de informações, de cenário, do que é factível fazer aí para uma boa preparação nesses 4 ou 5 meses até a data da prova. O Guilherme está falando que a FGV arranca o couro, que CESP é melhor. Eu sei que muitos professores odeiam a banca FGV, mas eu vou te falar que entre FGV e CESP, eu prefiro FGV, gente. Eu vou muito melhor nesse tipo de questão múltipla escolha, mas é questão também de treino, né? Questão de adaptação. Se você tem o seu histórico aí de preparação para concursos em que o CESP elaborou a prova, é agora mudar um pouco, né, a forma de preparação, mudar um pouco ali a metodologia de identificação das respostas, e isso vai ser importantíssimo para vocês nessa etapa, tá, de preparação com definição de banca. Tá? Prefiro CESP, prefiro FGV e CESP, tenho traumas. Aí, ó. Entendi, Arlete, entendi, eu sei de CESP. Olha, então, gente, é isso. É trabalhar com os elementos que a gente tem, agora com definição de banca, fica muito mais fácil da gente trabalhar com questões, resolver bastante questões, e como nós veremos aqui, é uma fase importantíssima, crucial para a preparação de vocês nesse concurso, tá? Então, entender realmente a forma de cobrança da banca, olhar realmente questões recentes da banca, vai ser de extrema importância para vocês, tá? Aí a gente tem, né, concursos realizados no ano de 2021, 2022, obviamente que a questão assim mais específica de tributário, legislação, comércio internacional, legislação tributária, contabilidade geral e avançada, a gente talvez fique um pouco prejudicada em termos de questões recentes, mas ainda assim você tem muitas questões da banca FGV para que vocês consigam realmente entender a forma de cobrança, como que vocês devem trabalhar na hora de resolução das questões, porque o objetivo é acertar a questão, tá? Não tem muito assim que ficar pensando, elucubrando com relação ao que ao que vai vir, ao que vai acontecer, tá? É se preparar para a realização das questões, para acertar as questões da banca, tá? E para isso, resolver questões anteriores vai ser fundamental, principalmente questões de 2022 da banca, questão de 2021, vocês têm que estar realmente dominando a língua portuguesa. Se língua portuguesa é um calo para você, eu já te adianto que você tem que realmente fazer uma preparação bastante adequada para essa disciplina, porque é uma disciplina que tem uma importância realmente muito grande quando a gente está falando de concursos, de provas elaboradas pela banca FGV, porque a FGV tem todo o seu usual ali, a sua forma realmente de elaborar as suas questões, e entender essa forma da banca vai ser fundamental, vai ser crucial, principalmente se a gente realmente observar a situação, o cenário de mínimos por disciplina. Tá? Para vocês terem uma noção, no último concurso realizado, por exemplo, do Senado, já pegando o gancho aí do Fernando, que citou o Senado, a última prova realizada do Senado em 2012 pela banca FGV, muitos candidatos que fizeram assim notas elevadíssimas em algumas disciplinas, principalmente nas disciplinas específicas que tinham peso 2, tá? Teriam notas ali para ficar realmente entre os primeiros colocados, foram simplesmente eliminados porque não conseguiram fazer o mínimo em algumas disciplinas, como é o caso, por exemplo, de língua portuguesa. Ali foram 20 questões de língua portuguesa e a prova pediu o mínimo. Então, o candidato que fizesse 9 questões de 20 de língua portuguesa estaria fora, tá? A previsão que para esse concurso da Receita Federal é que vinha a cobrança de mínimo de 40%. Então, por exemplo, disciplinas com 10 questões, você teria que fazer ali, no mínimo, 4%, que são aquelas disciplinas que fogem um pouco do núcleo duro ali do concurso de vocês, tá? O Senado, ele consegue fazer prova esse ano? Então, assim, a gente sabe que, inclusive,
para a gente discutir aqui a questão de data da prova da Receita Federal, a gente sabe que o segundo semestre está assim apertadíssimo em termos de calendário, tá? Tendo em vista aí os inúmeros eventos que acontecerão nesse segundo semestre, né? Como possivelmente teremos 2 turnos de eleição e no mês de outubro. Em novembro teremos a realização 2 fins de semana seguidos do Enem, e depois a gente tem início e fim ali de Copa do Mundo entre novembro e dezembro. Então, portanto, o calendário está extremamente enforcado, aí, abarrotado realmente de concursos, de eventos que prejudicam, por vezes, a definição dessas datas de prova. Por isso que até acho que esses ajustes finos aí até a publicação do edital, ele é em decorrência dessas questões, tá? E aí prejudica a definição de data de prova do Senado, prejudica a definição de data de prova da Receita Federal. Então, aí realmente eu imagino que é o que falta para a publicação do edital, tanto da Receita quanto do Senado, tá? Mas assim, gente, a gente fica muito ansioso quando a gente está estudando para um determinado concurso, para ver o edital, para ver como é que vai ser, tá? Mas é muito importante que você não aguarde, tá, a publicação do edital para você já iniciar os seus estudos, já realmente tocar os seus estudos em ritmo de pós-edital. Tá? E aí a gente tem números indicativos de banca, questões recentes da banca FGV, que você já consegue se preparar realmente com excelência, altíssimo nível para esse concurso. Tá? E esperar realmente ali aquelas disciplinas que talvez ali vocês não encontrem, mas disciplinas que certamente virão no edital de vocês, tá? E que já tem uma relevância muito grande em termos de percentuais de pontos da prova, em termos de extensão do conteúdo da própria disciplina, como é língua portuguesa, direito constitucional, direito administrativo. São disciplinas que realmente você já consegue fazer a sua preparação de forma bastante direcionada, de forma bastante focada, utilizando questões recentes da banca, tá? A prova da Receita Federal, o Cabral está falando ali que a prova da Receita Federal só em janeiro de 23. Acabou de consultar os búzios. Tá tipo isso mesmo, hein, Cabral? A gente está tendo que jogar aqui búzios, fazer previsões, estabelecer cenários, assim, realmente, para a gente tentar aí dar trazer alguma informação para vocês, algum indicativo realmente com relação à data de prova. Aí fica realmente, nesse momento, né, ficamos assim especulando realmente, mas novamente, gente, não se apeguem a isso. Saibam que a prova acontecerá muito brevemente, então vocês já precisam realmente acelerar o passo, tá? Se preparar da forma mais eficiente possível, tendo em vista o prazo que é curto, tá? A gente está falando de um edital que é um edital extenso, tá? Que é um concurso bastante concorrido, é um concurso bastante aguardado, que será muito possivelmente de altíssimo nível, então você tem que já garantir aí uma preparação, um início de preparação com um planejamento bastante adequado. Essa fase inicial, pessoal, de estudo para concurso ou para qualquer realização de qualquer tarefa, de qualquer projeto, essa fase inicial de elaboração de um planejamento adequado, eficiente, otimizado, direcionado, e aí a gente poderia dar milhares de qualidades aqui para esse planejamento, tá? Mas esse planejamento, ele precisa ser feito. Você precisa realmente estabelecer ali sua carga horária diária de estudo, o que você tem disponível, tá? E montar realmente um ciclo de estudos eficiente, considerando as disciplinas, todos os fatores aqui que a gente tem na mesa hoje, que são aquelas disciplinas baseadas no último edital, que tiveram um peso muito grande na prova, tá? Então, é já colocar essas disciplinas aqui na mesa e trabalhá-las, incluí-las desde um primeiro momento no ciclo de estudos. A gente está falando se a gente olha assim por alto, a gente tem 11 disciplinas no edital. Se você teria um pouco a carga horária de estudo um pouco mais reduzida, seria difícil manter de forma ótima todas essas 11 disciplinas em um ciclo de estudo inicial. Então, eu diria para vocês, e aí a gente precisa muito considerar caso a caso, tá? Mas é muito importante que você considere
olhe realmente para as suas atividades diárias, tente definir aquelas atividades que elas são realmente que não podem ser deixadas de lado. Tente identificar aquelas atividades, aqueles tempos que são perdidos ali, tempos ociosos, tempo que você leva com alguma atividade ou não atividade, né? Que você perde, às vezes, assistindo. Olha só, a gente está falando em fase de pós-edital e eu vou falar que você perde tempo assistindo série, gente. Você perde tempo assistindo filme, tá? Quando a gente está falando de uma prova, de um período pós-edital, em um período de 4, 5 meses até a data da sua prova, de uma prova extensa, com conteúdo extenso, um concurso altamente concorrido, eu vou te falar que vai ser perda de tempo você aí começar a iniciar uma série, você se prender numa série, num filme. Obviamente que vai ter algum momento que você vai precisar se desligar um pouco ali dos seus estudos, até para refrescar um pouco a mente, mas é importante que nessa fase de preparação que seja imersão total e que até o seu descanso, eu vou propor para vocês, que até o seu descanso ele seja ativo e eu vou explicar aqui como que isso deve ser feito, tá? Então, assim, é tentar realmente identificar ali ao longo dos seus dias aquelas atividades que você consegue deixar de lado, suspender nesse momento aí de 4, 5 meses, que você consegue delegar, aqueles tempos ociosos, essas atividades que te tomam tempo, como muito tempo em atividades físicas. A atividade física é extremamente importante, mas por vezes você tem que deixar um pouco, reduzir um pouco a sua carga semanal de atividade para que você tenha um pouco mais de tempo para se dedicar aos estudos, principalmente se a sua jornada ela inclui trabalho diário, tá? Então, é tentar, em um primeiro momento, planificar realmente, colocar num plano realmente todas as suas atividades, de segunda a domingo, identificar ali horas que você consegue fazer, eliminando ali, expurgando do seu dia aquele tempo que vai ser crucial agora você utilizar, direcionar para o estudo, para as disciplinas desse concurso. Tá? Então, feito isso, estabeleceu ali, definiu qual que é a carga horária que você consegue aplicar de estudo num dia. Utilize essa carga horária, digamos, se você tem 5 horas, ali dariam, então, 300 minutos, e por dia você consegue quebrar esses 300 minutos em algumas metas de cerca de 1 a 1h30 para cada disciplina e montar realmente um ciclo de estudos, considerando esse seu tempo diário aí de 5 horas, e aqui eu estou colocando 5 horas, imagino é uma média. E, pessoal, inclusive, eu gostaria até de perguntar para vocês, aproveitar aqui, muitas pessoas acompanhando a live, qual o tempo, né, que você tem aí disponível diariamente para estudar para esse concurso. E aqui eu já chamo a atenção para vocês com relação ao fato muito importante que às vezes até pode prejudicar o nosso rendimento, prejudicar, abalar um pouco o nosso emocional nessa fase de preparação, que é tentar se espelhar, utilizar como referência outras pessoas. Obviamente, vai existir pessoas, tá, que têm uma disponibilidade de tempo maior e outras pessoas que têm uma disponibilidade de tempo menor em virtude ali das suas atividades, dos seus compromissos diários. Tá? E nesse momento eu gostaria muito de acalmar assim, os ânimos, acalmar os corações e dizer para vocês que o estudo de qualidade e contínuo vai ser muito mais importante nessa fase pós-edital do que aquele estudo louco, acelerado, de tentar fazer realmente 8, 10, 11 horas, 12 horas por dia ao longo dessa preparação. É um prazo exíguo até a data da prova, mas a gente está falando de cerca de 115 dias, e você realmente conseguir manter esse ritmo aí de 8, 10 horas por dia é um pouco complicado e pode acabar afetando, inclusive, a saúde. Então, é importante que você tenha em mente que as horas que você tem disponível, se você tem 5, 6 horas disponível no seu dia de estudo, utilize essas horas da forma mais eficiente possível, com foco total na sua preparação, com foco total no seu material, para que você consiga, né? Eu não sei se vocês assistiram aqui, pessoal, um filme, até me veio agora à mente, A Procura da Felicidade. Eu vou só citar aqui para vocês, o personagem principal, por exemplo, ele tinha milhares de atividades
atividades, inclusive com filho pequeno, estava em situação ali de separação, e ele precisava dar todo o gás ali no estágio que ele estava fazendo, e ele tinha um tempo de estudo muito menor do que os demais candidatos ali do estágio que estavam concorrendo à vaga. Mas ele começou a bolar ali realmente táticas, né, de conseguir solucionar ali as atividades, as tarefas realmente que ele tinha que fazer para conseguir atingir a meta ali, para conseguir realmente se colocar numa posição de destaque para concorrer àquela vaga. E como ele tinha o tempo reduzido frente aos outros candidatos que ficavam ali livremente o dia todo, realmente aplicando aquelas atividades, ele começou a bolar, né, formas de conseguir fazer o que ele tinha que fazer num prazo muito mais curto. E acabou que ele conseguiu cumprir a meta, superar a meta dos outros candidatos muito mais rapidamente, e acabou sendo vitorioso ali. É um filme bastante interessante, bastante motivador, inclusive. Fica aí a indicação de um filme para vocês iniciarem já essa preparação para esse concurso, A Procura da Felicidade, que é exatamente isso, né? Às vezes a gente fica muito preocupado, poxa, eu não tenho 8 horas para me dedicar diariamente para estudo desse concurso. Eu não tenho condições de concorrer com outros candidatos que têm tempo livre, que não trabalha, que está ali só estudando. Pessoal, tira essas preocupações da mente de vocês. Se preocupem realmente em focar no seu trabalho, no seu melhor, no que você pode fazer de melhor com o tempo que você tem. Tá? Então, se você tem 5, 6 horas, distribui essas horas em metas em cada uma dessas disciplinas e faz realmente cumpre diariamente e ali religiosamente, tá? Essas metas, essas pequenas metas diárias de cada uma das disciplinas. O importante nesse momento vai ser você realmente manter o estudo contínuo até a data da prova, do que você tentar realmente extrapolar o seu tempo, prejudicando inclusive a sua saúde. A Arlete falou que ficou mais tranquila. Que bom, Arlete. A Beatriz, muito boa, realista. Exatamente, dá uma calma, exatamente, pessoal. Essa é a ideia. E a calma, a tranquilidade vai ser fundamental para vocês, tanto para vocês produzirem o estudo realmente de qualidade ao longo aí desses próximos 4 meses, quanto para vocês utilizarem no momento de realização da prova. Então, vai ser fundamental que vocês trabalhem essa questão emocional ao longo dos próximos 4 meses. Novamente, a gente está falando de um concurso extremamente concorrido, questões assim de altíssimo nível. É um conteúdo que é extenso, mas que você consegue realizar a sua preparação de forma tranquila na medida, né, do que é possível, de forma eficiente, de forma otimizada e contínua, principalmente, você consegue chegar no excelente nível de competição, de competitividade na sua data de prova, tá? Tenho mais tempo para ver filme, não. Isso aí, amor. Então, você fixa aí no que eu acabei de te falar, porque eu acabei de sintetizar aqui para você o filme. Então, fixa nessa ideia, gente. Não se preocupa com o que o outro candidato está fazendo, com o tempo que o outro candidato tem. Se preocupa em fazer o melhor com o tempo que você tem, com as ferramentas que você tem, porque é isso que vai te garantir o sucesso, é isso que vai garantir a sua aprovação no momento de realização da prova. Tá? E, novamente, a gente está falando de um concurso da FGV, a gente tem experiências aí de concursos recentes da Banca FGV, e aí 2 pontos chamam a atenção. Questão de tempo de resolução de prova e questão de mínimo. Tá? Então, são 2 pontos que vocês devem atentar no momento de montagem aí do ciclo de estudos de vocês, que não dá para negligenciar nenhuma disciplina. Embora as disciplinas tenham pesos diferentes, número de questões diferentes, você tem que trabalhar para garantir o mínimo de todas as disciplinas, e só aí, a partir daí, você consegue realmente brigar por aqueles pontos extras, que é o que te garantirá está dentro do nível de corte, está dentro do número de vagas. Mas no primeiro momento, você tem que garantir cobrir aqueles tópicos principais que certamente aparecerão na sua prova, para você conseguir aqueles 40% realmente de mínimo ali em cada uma das disciplinas, em todas as disciplinas, e aí independente se você está concorrendo ao cargo de auditor ou de analista, tá? É brigar realmente por aquele patamar mínimo e daí partir para a briga, para nota de corte e também para estar dentro das vagas. Por isso é fundamental que você insira no seu ciclo de estudos
todas as disciplinas que estão no edital. E desde já você já consegue fazer, colocar, planejar aí o seu ciclo de estudos com aquelas disciplinas que já são assim quase que certas de aparecer no edital assim que ele for publicado. Novamente, a gente tem um prazo muito curto até a data da prova e mais curto ainda até a publicação do edital. Então, muito em breve vocês terão a publicação do edital. Então, fica aí realmente de lição, de tarefa aí para casa, depois dessa live aqui, dessa transmissão, que vocês consigam colocar, planificar aí realmente todas as suas atividades, identifica aquelas horas, aqueles momentos que você tem ali possíveis de encaixar essas metas. Vamos quebrar essas horas diárias de vocês em metas por disciplina, tá? E trabalhar realmente as disciplinas e trabalhar as disciplinas de modo qualificado. Vai ser muito importante que vocês qualifiquem o estudo de vocês. E quando eu falo qualificar o estudo de vocês, tornar o estudo de vocês eficiente, é saber que no tempo de estudo de cada uma das disciplinas, de cada meta que você tenha de cada disciplina que está colocada ali no seu ciclo de estudos, você precisa cumprir aquelas 3 fases, aquelas 3 etapas fundamentais para a sua aprovação, que é o estudo teórico, a resolução de questões e as revisões periódicas. Vocês precisam seguir. Muitas pessoas se questionam, poxa, será que eu tenho que resolver questões todos os dias? Em que momento que eu faço a revisão? O que eu reviso? Então, é muito importante que você tenha noção da importância de você saber estudar com qualidade. Muitas vezes a gente perde muito tempo, e isso era muito usual, principalmente antigamente, que a gente não tinha tantas informações, tá? A gente perder muito tempo até a gente identificar o método correto de empregar no nosso estudo para concurso. Então, hoje vocês estão aqui, têm acesso a essas informações, tá? Inclusive, se estão gostando da live, já deixa aí o seu like, se não é inscrito no canal, se inscreve e ativa as notificações para ficar por dentro aqui de todos os nossos conteúdos em primeira mão. Então, pessoal, é muito importante, né, e que vocês abracem, que vocês realmente incorporem todas essas informações, todas essas orientações no dia a dia de estudo de vocês, tá? Para que vocês consigam otimizar, qualificar o seu tempo de estudo. Então, durante um momento de preparação, durante a realização ali das metas diárias que você tem, da carga horária que você tem para cada disciplina, é você quebrar aquele tempo ali para cada disciplina em tempo de revisão, tempo de estudo teórico e tempo de resolução de questões. Então, vai ser muito importante que você realize revisões periódicas. É um conteúdo extenso, é um conteúdo programático extenso, tá? A gente precisa, são muitas disciplinas, então vocês precisam trabalhar periodicamente a revisão do conteúdo que foi estudado, para que vocês não corram o risco, tá, de estudar um conteúdo, e isso é muito comum, tá, gente? Quando a gente se depara, faz ali a leitura do material, assiste uma videoaula, é muito comum que a gente fique com a sensação, e é real essa sensação, de que a gente entendeu. É normal, a gente, de fato, a gente fica com a sensação de que entendeu, que tá tudo ok, que a gente pode passar para frente. Beleza, mas nesse passar para frente, à medida que você acumula novos conhecimentos de novas disciplinas, ou mesmo daquela disciplina que você estudou anteriormente, aquele pedacinho do conteúdo que ficou para trás, se você não coloca, não insere ele em modo de revisão, você acaba perdendo aquilo que você estudou. Aquilo que ficou entendido naquele momento, e no momento seguinte, após o acúmulo aí de tanto conteúdo, de tantas disciplinas, acaba ficando perdido ali no emaranhado de conteúdos que vocês se deparam no estudo para esse concurso. Então, criem o hábito realmente de, inicialmente, antes de iniciar o estudo da disciplina do dia seguinte, você faça aquela revisão, dedique ali um tempo curto para revisar aquilo que você estudou, aquele conteúdo que você estudou no dia anterior, tá? Aí você parte para o estudo teórico e depois resolução de questões. E nesse momento, pessoal, do estudo teórico e da resolução de questões, é muito importante que vocês pensem no momento posterior, que é o quê? Eu vou precisar revisar isso aqui no outro dia, eu vou precisar revisar isso aqui posteriormente. Então, é muito importante que durante o seu estudo teórico, durante a resolução de questões, você já produza ali algum subsídio para a sua revisão periódica, para a revisão que você terá que fazer logo mais,
Tá? Então, o que seria o que seria, né, o que seria essa produção aí de subsídio para revisão? São aquelas marcações dos pontos importantes, é tentar ali criar a sua convenção ali, convencionar como que você marcará o material, aquele ponto que te chamou a atenção, tá? Na minha preparação, por exemplo, até leitura que eu faço, eu gosto muito de literatura. E algumas frases dos autores eu acho assim interessantíssimas e eu costumo grifar essas frases. E além de grifar para mostrar como é importante, como é muito importante aquele tópico, eu ainda coloco um ponto de exclamação no final. Então é interessante que vocês tenham criem, né, essas táticas, essas convençõezinhas que são suas realmente do seu momento de estudo, para que você consiga identificar no seu material aquele ponto que é extremamente importante, que no momento posterior de revisão você precisa voltar nele, você precisa dar uma atenção maior. Outro ponto que é importante, isso é no momento do estudo teórico. Outro ponto importante, no momento de resoluções de questões. Está resolvendo questões, identificou um padrão de cobrança de determinado assunto, um assunto que é recorrente, ou que você teve alguma dificuldade, ou que você está tendo dúvidas, leva o comentário dessa questão para o seu material de revisão. Tá? Então, é muito importante que tanto no estudo teórico quanto no momento de resolução de questões, você esteja a todo momento preparando esse subsídio da sua revisão, porque a revisão vai ser fundamental para a consolidação daquele entendimento. Tá? A Arlete colocou um ponto que é muito importante. Arlete, se eu comentar, eu vou depois passar pelos demais comentários, mas exatamente isso. O material do Direção, ele traz exatamente isso. Ele traz conteúdo, exercícios e exercícios comentados, com comentários de altíssimo nível dos nossos professores, tá? Revisão e fundamentação. Então, você consegue perpassar todas essas fases aí que eu chamo de tríade máxima do concurseiro de alto nível, que é o estudo teórico, a resolução de questões e a revisão periódica. Você consegue perpassar tudo isso em um único material de aula de PDF do Direção Concursos. Tá? Então, ali você tem aquele conteúdo que é realmente conciso, que é realmente importante para a sua preparação, que está ali realmente tudo mastigadinho, com indicação, inclusive, do professor, que o professor faz para o aluno, daqueles pontos que são importantes, daqueles pontos que são recorrentes em prova, daqueles pontos que são importantes para a banca do seu concurso. Além disso, questões comentadas, uma lista enorme de questões comentadas em cada PDF, como eu falei, com comentários de altíssimo nível dos nossos professores. Tá? E aquele resumo direcionado final do PDF. Gente, eu sou apaixonada nesse resumo direcionado das aulas do PDF do Direção Concursos. Por quê? Porque o professor consegue ali, ao final daquelas, digamos assim, 80 páginas de uma aula de PDF, ele consegue sintetizar aqueles pontos principais, aqueles pontos chaves em 2, 3 páginas ao final de cada PDF. Então, eu sempre indico para os alunos das nossas mentorias que eles imprimam, tenham o hábito realmente de reservar aquele material de cada aula e ali fazer realmente aquele bloquinho organizado de cada disciplina para aquele resumo direcionado. E ali, a partir daquele resumo direcionado, você vai alimentando com os seus comentários, com as suas convenções, tá? Com os seus registros, com as suas dificuldades das questões que você fez, tá? Porque isso também é muito individual, né? Uma questão que você erra, uma dificuldade que você tem, não é a dificuldade que o outro aluno pode ter. Então, é muito importante que você utilize esse resumo direcionado do professor como uma base para que você consiga ali alimentar com aqueles pontos que são importantes para você também. Tá? Então, pessoal, é exatamente isso, né? O material, você consegue ali abarcar, passar de forma bastante eficiente, bastante direcionada por todas essas 3 fases de preparação. O mais importante depois de começar é manter a rotina de estudos diários até a aprovação. O Fernando tocou num ponto assim que é fundamental, gente. A gente tem, por exemplo, a gente acompanha uma série de alunos nas turmas de mentoria e foi algo que eles chegaram para a gente com uma dificuldade, né? Que é essa questão de manter a constância nos estudos, de cumprir ali diariamente, religiosamente, aquelas metas que são colocadas. E isso vai ser fundamental para a preparação de vocês. Como
como eu falei, a questão de tempo não é definidora, a questão de horas de estudo que você tem no dia, muitas horas de estudo, não é definidora da sua aprovação, mas a constância, ela é definidora. Se você consegue manter a constância ao longo dos próximos 4 ou 5 meses até a prova a prova do seu concurso, você pode ter certeza que você está fazendo uma preparação de altíssimo nível, tá? Pode dar uma recomendação em como estudar ao mesmo tempo para Cefaz, MG e Receita ao longo desses 4 meses? Então, Cleto, a gente, inclusive, né, eu trouxe aqui para vocês, para a gente acompanhar o edital da Secretaria da Fazenda de Minas Gerais. É muito importante, pessoal, que vocês olhem realmente esse edital. A gente, tudo que a gente faz aqui é baseado no edital passado, mas é muito importante, a partir desse momento que a gente tem, inclusive, indicação de banca que realizará esse concurso, é muito importante que a gente já olhe para os editais recentes da banca, o que a banca vem colocando ali na língua portuguesa, no conteúdo programático de língua portuguesa, de direito administrativo, direito constitucional, do inglês, da língua estrangeira, o que ela vem cobrando, tá? E do raciocínio lógico, da estatística, tá? Da matemática financeira. Então, é muito importante que a gente realize também esse trabalho de olhar para os editais recentes da banca. Como o professor Igor Sintra colocou aqui na live anterior, todos os professores do Direção Concursos estão trabalharão a partir desse momento, a partir dessa orientação, tá? De olhar realmente para os editais recentes dos editais recentes da banca FGV, e aí em especial, inclusive, Cefa Minas Gerais. Então, é importante que você olhe, sim, o edital da Cefaz Minas Gerais para tentar ali identificar aquelas disciplinas que são coincidentes, e aí a forma realmente de tentar conciliar esses dois concursos é a partir daquelas disciplinas, primeiro, que são, e aí você definir qual que é o seu concurso foco, né? Se o concurso da Cefaz Minas Gerais ou se o concurso da Receita Federal, definido o foco, o outro ele fica realmente, você vai cumprindo aquelas disciplinas que são importantes para o seu concurso foco, e se elas são coincidentes com o outro concurso, com o concurso secundário, que no caso pode ser a Secretaria da Fazenda de Minas Gerais ou vice-versa, não sei qual é o seu caso, Cleto, mas assim, você vai tentando encaixar a partir daquelas disciplinas que são relevantes para o seu concurso foco, tá? E aí concilia com aquelas disciplinas que são coincidentes nas demais, tá? A Raquel perguntou se tem esse acompanhamento da mentoria diário. Com certeza, Raquel, com certeza. Aqui a gente tem a Turma das Feras, o pacote completo, e daí o pacote completo você tem todos esses materiais em PDFs, com tudo que eu te falei, tá? Estudo, o material teórico, e ali também, inclusive, com todas as normas, todas as legislações e jurisprudências que serão importantes para o concurso de vocês, questões comentadas com comentários de altíssimo nível e também aquele resumo direcionado. Além disso, videoaulas também, questões comentadas e a Turma dos Feras. Então, você pode comprar o pacote completo e você pode comprar também a Turma dos Feras, que tem a mentoria, é a mentoria semanal da Turma dos Feras, mas o Direção Concursos também tem a mentoria diária, com definição de metas diárias de estudo, acompanhamento diário, tá? Não tenho horas para fazer a mentoria, estudo no busão e em casa. É isso, pessoal. E até esse resumo, esse material que vocês produzem ali durante o seu estudo teórico, durante a resolução de questões, vai ser importante que vocês consigam organizá-los, tá? Organizar esses materiais de revisão, para que vocês consigam realizar aquele chamado descanso ativo que eu falei para vocês, tá? A gente está falando de um pós-edital curto, novamente, de um concurso bastante concorrido, de altíssimo nível, então é importante que todo momento extra que você tenha, você esteja também realizando, pensando, imerso ali no conteúdo do edital de vocês. E aí utilizar esses resumos direcionados como uma forma que você consiga manejar realmente, tá no ônibus, né? Organiza realmente esses pequenos resumos direcionados ali do final de cada aula de PDF, numa pastinha, no classificador, leva contigo na sua bolsa, leva numa mochila, e nesses momentos ociosos que você, em tese, estaria perdendo tempo, você está estudando também, tá?
bundas na cadeira, né? Exatamente, a gente estuda isso, né? Preparação para concurso é exatamente isso. Você vai estar parado em algum ponto ali, ou na cadeira, ou, ou no assento do ônibus, do metrô, enfim. Mas é utilizar todo o tempo que você tiver para realizar o seu estudo. E aí tenta realmente estabelecer uma rotina, inclusive de ambiente de estudo, isso aí vai ser muito importante para você, tá? De acordar ali com os familiares, com as pessoas que estão próximas de vocês, para que vocês consigam, no momento do estudo de vocês, no momento de cumprimento dessas metas, vocês consigam concentrar toda a atenção, todo o pensamento de vocês naquele conteúdo que está sendo colocado ali, tá? A Raquel falou que tem um ciclo de estudos com material... Ah, sim, sim. É isso, pessoal. Trabalhar a questão emocional vai ser de fundamental importância para vocês nessa fase de preparação, tá? Saber que é possível, que você pode fazer o que, independente do que o outro candidato esteja fazendo, você está fazendo o seu melhor, você está aplicando realmente todo o seu foco nesse concurso. O colega falou ali, foco, 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 exatamente. Esse momento é de foco, gente. Esse momento é de atenção total, imersão total no conteúdo do edital da da Receita da FGV, tá? É isso, pessoal. Vocês teriam mais alguma dúvida? E aí, novamente, pessoal, é importante que vocês realizem questões da banca FGV e, de preferência, questões recentes, até para identificar questões jurisprudenciais, questões doutrinárias que a banca costuma cobrar quando ela realiza concursos de tão alto nível como é esse concurso da Receita Federal. Tá? E aí eu estou à disposição também para tirar dúvidas aí ao longo dessa preparação, ao longo dos próximos 4 ou 5 meses. Muito possivelmente nos veremos mais vezes, muito mais vezes aí para a gente comentar, assim que o edital for publicado, assim que tivermos maiores definições, a gente volta aqui para comentar com vocês, para falar com vocês, passar realmente todo esse panorama, desenvolver com vocês um ciclo de estudos baseado ali nas questões do edital, tá? Nas disciplinas que comporão o edital, tá? Então, faremos realmente uma preparação de altíssimo nível aí nos próximos 4 a 5 meses até a data da prova. Tá? Se tiver restado assim, alguma dúvida, alguma forma, assim, como que você pode iniciar desde já o seu ciclo de estudos, o seu plano de estudos, não se acanhe em mandar uma mensagem para mim por meio do direct do meu Instagram, @liviaseco, será um prazer conversar com vocês, tá? E desde já eu peço aqui, inclusive, que se está gostando dessa live, curte, compartilha, se inscreve no canal do Direção Concursos, ativa aí as notificações, porque breve traremos mais novidades a respeito deste concurso. Estejam certos que vocês estarão aqui muito bem informados a respeito de todos os passos, de todos os detalhes deste concurso e do edital. Tá bom, pessoal? Então, boa noite para vocês. Fiquem com Deus, tá? Espero vê-los em breve para mais uma transmissão, tá? Um beijo, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Passar em concurso não é nada fácil, né? A gente sabe que a gente já teve aí do outro lado e é dureza. Aqui no Direção, nós gostamos de pensar que se trata de um esforço mútuo. Nós sabemos que você está se esforçando, está ralando, né, que é muito cansativo. E a gente aqui do outro lado está fazendo a mesma coisa. É uma jornada que nós aqui do Direção, a gente não quer que você trilhe sozinho. Isso é compromisso. Não é só gravar a aula, né, pegar o material, escrever o PDF, disponibilizar e deixar você sozinho. Tem que ter acompanhamento, atenção, dedicação. A gente está aqui o tempo todo buscando formas de entregar o conteúdo de uma maneira mais interessante para você. Te fornecendo apoio, te fornecendo direcionamento, ferramentas de estudo, uma plataforma. Por isso que a gente se preocupa tanto com notícia, com informação e te deixar atualizado, né? Estamos sempre atrás da informação. E informação certa, tá? Então o nosso blog está sempre atualizado, com notícias em primeira mão, nossas redes sociais também. Para que você esteja ali sempre orientado, que você esteja sempre antenado com aquilo que há de melhor para a sua preparação. Da mesma forma,
Na nossa seleção de professores aqui, que é um trabalho extremamente rigoroso que nós fazemos, nós estamos sempre olhando os professores, olhando para a nossa própria equipe de professores, buscando entender o que a gente pode fazer para deixá-la ainda mais forte, ainda mais capaz de passar o conhecimento que você precisa. Porque nós não queremos ser o curso dos concurseiros. E sim o curso dos concursados, né, dos aprovados. De quem conquistou, de quem mudou de vida. E é por isso que a gente falou, né, de compromisso mútuo. Tem muita gente que pensa que o concurso, o sucesso no concurso, ele se resume ao dia da prova. Na verdade, o dia da prova é o ato final. Tem toda uma caminhada até lá. Nós já traçamos essa trajetória, sabemos a dificuldade que é. Isso não é nada fácil, isso não é nada simples, mas isso transforma completamente a tua vida a partir daquele ponto. Então todo o esforço, toda a dedicação, né, todas as abnegações que você está fazendo agora nesse momento, com certeza vão valer a pena. A gente também sabe a alegria que é ter o nome lá no Diário Oficial. E você vai poder ver o seu. Pode ter certeza. E nós vamos te ajudar nisso. Com a direção certa, estudando aqui com a gente, nossos alunos estarão cada dia mais próximos da aprovação e da realização desse sonho. Então, conte com direção. Pode contar conosco aqui no Direção. Pode contar com direção, hein? Pode contar com direção para isso. Conte com direção para trilhar esse caminho contigo até o dia da sua nomeação.